Questãozinha boa de resolver, eu gosto desse tema, acho esse tema interessante e a aplicação da radiografia de tórax para quem está lá na urgência é coisa corriqueira, né? Masculino, 6 anos, um menino, trazido pela avó à emergência com quadro de tosse e dispneia sem febre. Além de não estar com febre, não tem história de ter tido febre. Raio-x de tórax sem grandes anormalidades não apresentado. Foi feito uma tomo de tórax para avaliar melhor. Nesse caso, qual a hipótese diagnóstica? Ele te dá 5 alternativas, ele te dá aqui pneumonia viral, broncopneumonia bacteriana, então ele te dá 2 processos infecciosos, te dá asma, corpo estranho e TEP. Tem algumas formas de você separar isso, né? Você pode colocar aí em causas infecciosas, pode colocar o corpo estranho, você pode colocar a asma e a etiologia vascular, né? 3 blocos, assim, por assim dizer. E tem outro jeito de separar, que é você separar patologias que cursam com aumento da densidade do parênquima ou redução. Então o que a gente tem? A pneumonia e a broncopneumonia, aumento da densidade, enquanto a gente tem asma, aspiração de corpo estranho e TEP, que podem cursar com o quê? Com redução. Então estaríamos no mesmo bloco aí, né? Se a gente dividisse das duas formas, ia chegar praticamente no mesmo resultado. O que ele está mostrando para a gente? Um atomo de tórax com contraste. Então, um contraste no paciente jovem. E aí, quando a gente avalia aqui a janela de pulmão, algumas coisas chamam a atenção da gente. A primeira é que esse pulmão ocupa mais espaço do tórax que o pulmão direito. E isso pode gerar uma dúvida na gente. A gente está olhando para um pulmão esquerdo que tem redução da densidade, que tem aprisionamento aéreo, ou a gente está olhando para um vidro fosco difuso do lado direito. Não sei, né? Assim, a princípio eu não sei. E do lado de cá, ele te dá o quê? Te dá a artéria pulmonar direita aqui, né? E um pedaço dos outros vasos mediastinais, sem nenhuma falha de enchimento nítida. E se você procurar um pouco melhor, você vem aqui, procura o broncofonte direito, não vê nada, e à medida que você vem procurar o irmão dele aqui, o broncofonte esquerdo, você vê aqui um aspecto quase de taça invertida, né? É sutil, é pequeno, e aí você tem que procurar por isso, até porque ele deixa a pista lá do corpo estranho, e associar isso com o quê? Com um mecanismo de válvula, de forma que o ar entra e não consegue sair. Então, à medida que a gente olha para esse padrão, a gente entra no diagnóstico diferencial do pulmão hiperlucente. Por quê? O paciente não tinha... Você poderia chegar nesse raciocínio porque o paciente não tinha quadro infeccioso. Você pensar numa infecção do outro pulmão, que poupasse esse, o que é difícil já, né? Então, o diagnóstico do pulmão hiperlucente. Você poderia ter asma, que tem uma tendência a ser bilateral. Você poderia ter TEP, né? Você poderia ter um TEP grande aqui do pulmão esquerdo, e aí o que a gente teria é o quê? Oligoemia, se você comparar, os vasos estão menores, à medida que você tem aprisionamento aéreo, você vai fazendo shunt, né? Então isso pode ser etiologia, a oligoemia pode ter etiologia vascular ou do shunt causado pela falta da troca. Então, você incluiria TEP aqui no diagnóstico do pulmão hiperlucente e, sem dúvida nenhuma, você incluiria, principalmente numa criança, aspiração de corpo estranho. Aspiração de corpo estranho, na maioria das vezes, em torno de 70% aí, é um material orgânico, né? Então, um caroço de qualquer coisa que você imaginar, as crianças fazem arte de tudo que você imaginar, colocam no nariz, aspiram. Há uma tendência em vir para a árvore traqueobrônquica direita. Nesse caso, a gente tem aqui ocupando a árvore brônquica esquerda, o bronco principal esquerdo, esse mecanismo de válvula.
causando aprisionamento aéreo. O aprisionamento aéreo cursa com um aumento do tamanho do pulmão. Uma estratégia para se utilizar é a aquisição em ins e expiração para confirmar esse aprisionamento aéreo. E isso pode ser feito tanto na tomo quanto na radiografia, principalmente com crianças maiores que entendem o comando. Então, quando a gente vem para as alternativas, agora que a gente já está pensando em um pulmão grande e mais preto, a gente vai tirar a pneumonia viral, não tem febre, broncopneumonia, não tem febre. Então, estou olhando para o pulmão preto. Então, poderia ser asma, que geralmente é bilateral. Poderia ser TEP. E aí ele está te mostrando aqui uma parte dos vasos, você não vê nenhuma falha de enchimento, a criança não tem nenhuma outra justificativa, uma fratura, nada para justificar o TEP. E você identifica o corpo estranho no interior do brônquio esquerdo, que é o justificado, que é o achado principal para você fechar o diagnóstico de corpo estranho. Então, lembrando dos diagnósticos diferenciais do pulmão hiperlucente, a gente poderia incluir no raio-x a síndrome de Poland, quando eu não tenho a musculatura e eventualmente eu não tenho o gradil costal, a musculatura peitoral ou o gradil costal do lado acometido. Então essa era uma questão relativamente fácil, precisava olhar o brônquio com calma e identificar o corpo estranho.